Glória a Deus. Os irmãos permanecem em pé por um pouquinho para lermos a palavra. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. E nós vamos tomar uma palavra aqui para dirigir a igreja de forma correta em momentos em que nós somos pressionados a 3 lugares em que o apóstolo São Paulo usa a palavra ninguém. Isto é, em meio a qualquer situação que você atravessa, que ninguém lhe dê a direção a não ser a direção do Senhor Jesus. Capítulo 2 da carta aos Colossenses, começando com o verso 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém, se você tem uma caneta na mão, grife ninguém. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra vós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Ninguém, de novo, ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou por dia de festa, ou por lua nova, ou por sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. De novo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum por sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque é como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas têm efeito, têm aparência, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e falsa humildade,
e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra e te agradecemos por aquilo que ela é, a Tua palavra. Ela que nos orienta, ela que nos guia, ela que nos abençoa e é ela que coloca no nosso coração a fonte de fé e a fonte de esperança. Obrigado por tê-la escrita hoje, revelada nas nossas mãos, quando o mundo viveu cerca de 1.500 anos no tempo de trevas, quando não se havia literatura para se ler e nem a palavra nas nossas mãos. Obrigado por vivermos nessa geração e por termos a Escritura nas nossas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Todas as cartas de Paulo tinham um propósito, como toda carta tem. Se você escreve uma carta de amor para sua noiva, ou para sua namorada, ou para sua esposa, a carta tem um propósito. Você convencer a sua namorada, noiva, esposa que você a ama. Porque a carta começa com eu te amo e você diz 300 vezes eu te amo durante a carta e termina dizendo daquele que te ama. É uma carta de amor. Uma carta comercial, eu assino cartas toda semana, pedidos para instituições, pedido para empresas, podia nos ceder isso, podia nos ajudar naquilo. Ela tem o seu sentido. Uma carta tem um propósito. Essa carta aos Colossenses, cidade de Colossos, fazia parte da área grega. Era uma região de muitas religiões, muitos deuses. Lá na Grécia havia até um deus desconhecido, porque eles não queriam deixar nenhum deus de fora. Eles falam de 1000 deuses, Apolo e Diana e não sei quem, e aí fala ao Deus desconhecido. Paulo escreve esta carta para corrigir pequenos desvios doutrinários que aparecem numa igreja. Pessoas vão se convertendo ou vão se envolvendo numa época em que a igreja deixou de tratar de doutrina. Ela trata de resultados. As pessoas dizem que vai num culto para buscar uma bênção. Ela nunca diz que vai num culto para buscar um ensino. Ela nunca diz que vai no culto para buscar uma exortação. Ela nunca diz que vai no culto para buscar uma correção. Ela sempre diz assim, eu vou no culto buscar uma bênção. Parece que o culto virou um supermercado que vende coisas. E vende o que você precisa. E não importa o preço, você vai pagar. Se for 10, for 100, se for 1000. Porque você precisa daquela mercadoria. Quando a igreja existe para ser formada através da pregação, da correção, da disciplina e do ensino, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus sem nenhuma condenação, sem nenhuma escória do pecado, para podermos apresentar diante de Cristo, perfeitos em Cristo Jesus. É interessante que Paulo está escrevendo para crentes, porque o verso 6 disse que vocês receberam a Cristo como Senhor. Então vocês devem andar nele, ser radicados nele, ser edificados nele, ser confirmados na fé nele. Como vocês foram instruídos com ações de graças. Então você tem que se fortificar em Cristo. Ler a sua palavra, congregar. Congregar é importante, irmãos. A Bíblia exorta dizendo, e não deixar de congregar, porque o fim se aproxima. O amor no fim vai se esfriar. Nós vamos começar a mecanizar o culto. Eu assisto pela internet, eu assisto pela televisão. O meu amigo Ricardo Gordim, pastor Ricardo Gordim, da Igreja Assembleia de Deus Betesda, em São Paulo, parou de transmitir os cultos ao vivo pela internet, porque ele notou que com o tempo a frequência foi diminuindo de 5% até 25%, dos cultos à noite especialmente. E sair de casa à noite é mais complicado, sair de casa à noite, eu sei como é que é, já tive criança, é mais complicado. E agora com a mídia, e a igreja transmite o culto, ele fez uma pesquisa e descobriu que 25% dos que não vinham à noite estavam em casa assistindo o culto pela internet. Tudo certo?
Tem umas conexões hoje da internet boas. Você pode conectar a tua internet, o teu aparelho, na tela da televisão. E a sua televisão tem 40 polegadas, tem 50 polegadas. Você tem um pastorzão grande dentro da sua sala, só para você. E não tem oferta. E não tem oferta. Então eu fico em casa, estou abençoado do mesmo jeito. O que o Ricardo fez? Cortou a transmissão. E disse assim, a mensagem de domingo só está aberta para a internet a partir de quarta-feira. A frequência começou a aumentar, porque ninguém quer comer mensagem amanhecida. Ninguém quer comer mensagem embolorada. Então um crente ligava para o outro, como é que foi? Foi uma bênção. Você não foi? Não fui, rapaz. E a igreja não transmitiu na internet. Você não sabia, não? O pastor cortou. Creu. Creu. Bem, as comodidades dos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E nós vivemos tempos difíceis. Nós somos a maior igreja evangélica. Não sei se sabem, mas o Conselho das Igrejas Evangélicas do Brasil consideraram uma igreja universal, a igreja mundial, igrejas não evangélicas, como seitas heréticas, assim como são os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e muitas outras seitas. Então, estou dizendo igreja evangélica. Hoje, em Campinas, a maior congregação que se reúne juntos de manhã é a Igreja Central. 2.000 pessoas, 8 horas da manhã, e mais de 2.500 pessoas depois, às 10 horas da manhã. Porque é importante congregar. A gente não vem só para cumprir o ritual. Nós temos que ouvir a palavra, nós temos que ser exortados, nós temos que ser corrigidos. E agora por quem? Aí vem Paulo dizendo, já que vocês começaram bem em Cristo, não deixe ninguém, ele diz, vos enredar. É interessante a palavra enredar. Lá em Minas, pessoas que levam e traz, nós chamamos de quê? A pessoa que leva e traz, o que é? Hã? Enredeira. Enredeira. Ih, fulano tal é enredeira. Ela é enredeira. Não é assim, irmão? Enredeira. Isso é gente que leva e traz fofoca, frita, cozinha, pau. Paulo usa essa palavra, que ninguém vos venha enredar. Ou seja, com conversinha. Ninguém vos venha enredar com suas filosofias e com suas palavras vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Qualquer notícia, ninguém pode nos enganar. Irmãos, não vos deixeis enganar. Qualquer coisa que não tem Cristo como cabeça, e não tem Cristo como raiz, é um enredo, é uma fantasia. Nós somos chamados para ser enraizados em Cristo, fundamentados em Cristo, fortificados em Cristo e submissos a Cristo. Nós vivemos de chavões evangélicos, pegamos pedacinhos de versículos e dizemos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá bom, mas quem é o seu pastor? Que pastor é este que é o seu Senhor? É o Senhor Jesus. Só Ele pode não deixar faltar nada. Só Ele pode suprir, como diz Paulo, em Cristo. Ele, Jesus, pode suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Que ninguém nos venha enredar, nos envolver com palavras vãs, com filosofias, com terminologias, com frases montadas, porque isso não é de Cristo. E ele disserta, e o tempo não nos permite, é claro. E tem gente que me manda e-mail, me repreendendo, dizendo para encurtar esse culto, deixar mais tempo para a palavra. É culto, irmãos. Tudo que nós fizemos aqui é culto, é importante. Eu gostaria de pregar 1 hora. Eu não sei se vocês aguentam. Mas ele diz aqui o texto, olha, nele,
em Cristo. Se você está seguindo pela Bíblia, versículo 9, nele habita toda a plenitude da divindade. Também nele nós somos circuncidados, isso é, limpos para pertencer ao corpo de Cristo, porque nele, nós estamos nele e somos dele e para ele. Que ninguém vos venha enredar com outra doutrina. Nós temos que estar centrados em Cristo. Hoje, quando vamos à ceia, é o momento de nós pensarmos em Cristo, Cordeiro de Deus, tirou o meu pecado. Esqueça esse negócio, tirou o pecado do mundo, o meu. Não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo. Quando o diabo bate na porta do meu coração, ele não entra, porque quem atende é Jesus. Que ninguém vos enrede com vãs filosofias, com vãs doutrinas, com vãos ensinamentos, com promessas fúteis, eles chamam de inúteis. Todo o centro de poder e autoridade está na pessoa do Senhor Jesus. Nós não somos crentes em coisas, nós somos crentes numa pessoa, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Somos crentes em Cristo. O que estiver fora da doutrina de Cristo, nós colocamos fora, como ele diz na segunda parte, é assim que eu tenho que fazer correndo, verso de número 16. Dá licença que eu vou usar minha Bíblia. A folha está solta, então eu vou usá-la aqui, fica mais fácil para mim ler. Com licença. Está solto, irmão? Verso 16. Ninguém, diga de novo ninguém, fala ninguém. Ele diz, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Vamos mais um pouquinho para frente. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa. Ninguém vos julgue por causa de lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de quem? Ninguém. Diz assim, olha, vocês estão comendo carne, não pode comer carne. Eu amo os irmãos adventistas. Tenho um amor grande por eles que aumenta a cada dia, pelo fato deles não comerem carne. Sobra mais para mim. Mas não há fundamento para deixar de comer qualquer coisa, porque logo mais adiante você vai tomar a carta de Paulo a Timóteo, dizendo, nos últimos tempos surgirão muitos que tentarão nos enganar, proibindo casamentos, proibindo comida. Aí ele diz assim, lembra, tudo que Deus criou é... Vamos ver se vocês sabem Bíblia, gente. Tudo que Deus criou é... Está fraco. Tudo que Deus criou é... Você acredita que na Índia não comem carne de vaca? Não pode matar a vaca, não é? Sabiam disso ou não? Mas sabiam que eles comem o carrapato da vaca? Sabia ou não? É um dos pratos mais caros que tem. Eles precisam de proteína. Ou o carrapatão vai lá, gruda no boi. Aí ele fica assim, ó. Bitelo. Olha o tamanho dele, ó. O que eles fazem? Recolhe os carrapatos. E aquilo é servido. Entendeu? Depois de cozido. O sangue fica igualzinho quem come galinha ao molho pardo. Aquele sangue todo impregnado. Aí eles põem os temperos em cima. É um dos pratos mais caros da Índia. Carne de carrapato de vaca. Eles comem o carrapato, nós comemos a vaca. Sem problema nenhum. Por quê? Porque isto não é base para fé. Isso é costume, isso é tradição. Isso é a cultura dos povos. E a Bíblia diz que ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Ninguém. Ou por luas novas e sábados.
Ah, não, só cultua a Deus sábado. O sábado começa sexta-feira, 6 da tarde, e termina sábado, 6 da tarde. Neste dia é que se cultua a Deus. Se cultua a Deus todo dia. O dia que a mulher samaritana apertou Jesus, dizendo: aonde que se adora, Senhor? É no monte ou é no templo? E Deus disse: nem no templo e nem no monte, porque Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Que ninguém vos enrede, fique enredando. E você não guarda o sábado. Eu gosto do canal 14, da Sky ou da NET, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bons sermões, eu tenho discernimento suficiente para escutar o que eles falam. Boa palavra, gosto, mas quando eles entram nas questões comportamentais, eles estão completamente errados. Se alguém disser assim: se você tem Jesus no seu coração, tenho. Você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado? Creio. Mas você guarda o sábado? Não. Você vai para o inferno. Não, não vai para o inferno porque eles não creem em inferno. Sabiam disso, que os adventistas não creem em inferno? Eles creem que a morte, a sepultura é o fim para quem não crê. Céu é só para quem crê. Alguém mentiu, ou eles ou Jesus. Jesus fala mais de inferno do que qualquer outra pessoa de toda a Bíblia. É Jesus que fala em inferno, aonde há fogo, há ranger de dentes, há verme que não morre, e quem está lá não passa para cá, e tem quem está do lado de cá não passa para o lado de lá. Que ninguém vos enrede com vã filosofia. Isso é filosofia. Quem inventou isso? Uma senhora chamada Ellen White. E foi fundado por um pastor batista. Cuidado com esses batistas. Um ex-batista que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela foi dominada por uma mulher psicótica chamada Ellen White. E foi ela que criou esse negócio todo. Assim como os mormons têm um livro dos mormons, os adventistas têm as profecias de Ellen White, tão radicalmente falando, creem tanto nelas quanto creem nas Escrituras. Que ninguém vos enrede com vã filosofia. É Cristo, ele termina dizendo aqui, nesta passagem, ele diz, ninguém vos faça... não, termina aqui. Agora o terceiro e último ninguém. Ninguém, verso 18. Ninguém, localizou o seu ninguém? Diga ninguém. Ninguém se faça árbitro. O que é árbitro? O que é que nós chamamos do cara que apita o futebol? Ele é o quê? Ele é árbitro. Mas também ele é chamado de quê? Juiz. Árbitro é aquele que julga, aquele que arbitra. Tire o seu arbítrio e ele é quem arbitra. Árbitro. Tirou o teu direito de escolha. E ele diz assim: ninguém vos faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Culto a anjos, não se adora a anjos, irmãos. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Quem é maior, o homem ou o anjo? Agora eu quero ver a doutrina aqui na igreja. Quem é mais importante? É o anjo ou é o homem? Quem é mais importante? É o homem ou é o anjo? É o homem, porque os anjos foram criados para nos servir. Sabia disso ou não? Você sabia disso? Que anjo não pode ser adorado? Que anjo não pode chorar para eles? Meu anjo da guarda me ajuda, meu anjo da guarda me protege, meu anjo da guarda vai atrás de mim. Isso na Bíblia não, irmão. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, agora e para sempre. E os anjos que vêm ajudar. Função de anjo é ajudar, é ajudante. Então, Paulo diz, cuidado, para que ninguém venha falando de culto a anjos, baseado em visões, irmão. É uma visionice na igreja hoje. Pastor, eu tive uma visão com o senhor. Não diga, irmão, qual era a visão? O senhor estava voando. Ué, virei anjo. Mas quem disse que anjo voa?
Quem diz que anjo voa? Ou quem diz que todo anjo voa? Os anjos estão classificados em serafim. E tem que esse fim todo. Pastor, sonhei que havia uma fumaça saindo assim dos seus pés quando o senhor pregava. Não, eu tive uma visão, pastor. Pastor, eu tive uma visão com o senhor. Irmão, eu creio em visões. Está na Bíblia. Enquanto a palavra não foi revelada, havendo Deus outrora falado muitas vezes, não tinha Bíblia e de muita maneira. Ele falava através dos profetas, através das visões. Mas Ele hoje nos fala através de um que é o seu Filho, o qual Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E é Ele quem fala conosco hoje. E Jesus não é menino de recado. Ele fala pela palavra, Ele fala pela oração, Ele fala pela revelação. Ele tem várias maneiras de falar conosco. Cuidado que ninguém vos venha com enfatuado, baseando em visões, motivo carnal. E aqui eu concluo, no tempo que eu planejei, e não retendo a cabeça. Olhe na sua Bíblia, por favor. Vou dar tempo para todo mundo achar na sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo de número 19. Localizou? Bem, está escrito aqui, as traduções hoje estão muito complicadas, né? Não retendo a cabeça. Cabeça está com C minúsculo ou C maiúsculo na sua Bíblia? Minúsculo ou maiúsculo? O que significa cabeça com C maiúsculo? Jesus Cristo, Ele é a cabeça, o cabeça da igreja. Cuidado, irmãos, que ninguém vos venha vos enredar com a mente carnal, com as suas vãs filosofias, colocando de lado, ele disse, e não retendo a cabeça. Cabeça da igreja é Cristo. Cabeça da igreja não é o pastor. Cabeça da igreja não é profeta. Cabeça da igreja não é. Cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui, quem canta, quem prega, quem ora, para levantar o cabeça da igreja. Aquele que tem o controle da igreja. Aquele que, como nós estamos salpicando as cartas do Apocalipse, aquele que tem olhos de fogo, tem pés de bronze. É o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus. E ele diz, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, palavras fortes, suprido, é ele que alimenta a igreja, ele que supre, é a cabeça que supre, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, um corpo que tem cabeça. Diga assim comigo, a igreja é um corpo que tem cabeça. Agora, deixa eu dizer, o corpo somos nós, a cabeça é Cristo. E diz que ele mantém tudo, os ligamentos, as juntas, vinculados, para que nós possamos crescer o crescimento que procede de Deus. Por isso que Paulo diz que ninguém, seja quem for, pastor, profeta, profetiza, pregador, vos enrede com doutrinas humanas, manipulações humanas, mas que você fique ligado
com o seu corpo ao cabeça que é Cristo. E que o cabeça que é Cristo mande para a sua vida todas as virtudes necessárias, todo o vigor que o corpo precisa e toda a alimentação que a videira verdadeira passa para os seus ramos, para que o ramo dê fruto, dê fruto, dê fruto, dê fruto e dê muito fruto. Essa é uma mensagem assim púlpitica para domingo de manhã, porque tem que ter gente que tem cabeça para entender que não é assim, pega um versículo, põe o dedo em cima dele, diz Deus está falando e Deus está revelando. Não, Deus revela, mas quem revela bem mesmo é fotógrafo. Revela 3x4, 19x26, 19x24. Palavra de Deus, ela é o pão da vida, ela é o alimento da nossa vida e ela que nos sustenta. E Paulo disse que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e que ninguém vos venha confundir com as coisas rudimentares desse mundo e que ninguém venha mexer no corpo, porque ele tem cabeça. E esse cabeça, quando ele toma ciúme pela sua igreja, ele vem com uma espada nas suas mãos. E ele diz um texto que ele separa até a junta das medulas. A sua espada tem 2 gumes, ela corta para cima e ela corta para baixo. E é ele que limpa a igreja, é ele que poda a igreja, é ele que prepara a igreja para um novo tempo, para uma renovação, para um crescimento, para uma maturidade, para a glória do seu próprio nome. Não se deixe levar por ninguém, por nada e por coisa alguma que não convém ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Amém, irmãos? Amém.